1-0. Aliás, teve gol do Gabigol, mas estava em posição de impedimento. Quer dizer, a linha traçada diz que estava. Eu, honestamente, não me convenceu. Qualquer resultado, não me convenceu. pelo que foi mostrado, qualquer resultado é válido. Tem que falar nesse. No meio, né? Então vamos nessa, nação, reagir aqui a mais um vídeo, a mais um corte aqui de linha de passe e outros comentaristas falando sobre esse amasso que o Mengão deu em cima do Corinthians. Uma pena que saímos com 1-0, mas tem um jogo de volta com mais dias de treinamento. Então deixa aquele like e sem enrolação, vamos para o vídeo. Na mesma linha, aleatório, é o cotovelo, é o ombro, enquanto a CBF não tirar uma graninha daquele cofre que está quase transbordando e comprar a tecnologia para isso, para acabar com todo esse problema, o jogo fica mais rápido, porque a informação vem quase que imediatamente, vem com uma certeza que deixa o pessoal mais tranquilo, todos com mais tranquilos, porque isso que a gente tem visto com a imagem, às vezes numa angulação que não é ideal e distorcida, porque ela é aproximada, não te garante nada ali. O que realmente aconteceu naquele lance, você não sabe. Hoje é um desses exemplos, você não sabe. Você pode ir para cá, para lá. Então, assim, é só a questão de abrir o caixa. Boa vontade, o dinheiro tem. Boa vontade. Dinheiro tem. Sim. Falta é boa vontade, porque o dinheiro sai para muita coisa. Daí as federações que... Daqui a pouco a gente vai mostrar esse lance, a gente vai discutir mais esse lance, a gente vai mostrar a entrevista do Felipe Luiz, torcedor do Flamengo, tá louco para ver as primeiras palavras do Felipe Luiz num pós-jogo, né? Estreia dele. Também vamos ouvir o Ramon também justificando aí algumas opções que a gente já está criticando aqui, como o Corinthians estava exposto. Tudo isso na sequência desse linha de passe. Certo, seu Jean Oddi? Sobrou o Flamengo hoje, hein? Tudo bem? William, boa noite, companheiros. Sobrou, eu acho que sobrou. Se o confronto nesse momento está aberto, muito se deve aos R$500 mil investidos. Um dinheiro bem aplicado, pelo Corinthians para que o Hugo pudesse jogar, porque ele foi essencial. Eu até acho que poderia ter ido melhor no lance do gol. Não dá para dizer que ele não falhou no lance do gol, mas se você for olhar o saldo, foi um grande saldo, porque ele fez grandes defesas o jogo todo, né? O Flamengo teve bolas na trave também, exemplo do Corinthians, que até teve as suas chances, sobretudo no segundo tempo. Mas foi um Flamengo muito superior. Acho que chamou atenção a postura do Flamengo. E vejam bem, eu não estou falando a postura só do ponto de vista da vontade, porque senão já começa aquela especulação de, veja bem, com o Felipe Luiz os caras estão correndo que nem louco, pro Tite ninguém corria. Não, tudo bem. Eu acho que, de fato, a intensidade que a gente viu hoje do time do Flamengo, quase que o tempo todo, e olha, o Felipe demorou a mexer, demorou a substituir e foi uma intensidade realmente impressionante o tempo todo. O Corinthians não conseguia jogar futebol no primeiro tempo. Não é que não conseguia jogar bem. O Corinthians não conseguiu jogar futebol no primeiro tempo porque o Flamengo mandou no jogo. 40 minutos, tá? O primeiro chute foi aos 40. Isso. Os últimos 5, acho até que o Corinthians conseguiu jogar. Mas assim, o Flamengo se impôs absolutamente pela maneira como marcou, pela maneira como não deu espaço, pela maneira como roubou bolas, mas também pela maneira como foi vertical. E acho que essa é a diferença também do Flamengo que a gente viu, e o Pedro até falava, né? Dos jogos contra o Peñarol, em que o Flamengo ficou muito com a posse de bola no campo de ataque, até marcou alto também contra o Peñarol, mas ficava ali, um toque para um lado, toque para o outro, toque para um lado, toque para o outro. Olha, dá uma olhada assim, o que o Flamengo faz no momento que ele rouba as bolas nesse jogo contra o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo. É aquele passe vertical, é indo para cima, é tentando resolver a parada e muito pelos lados. Aí não dá para deixar de mencionar o que o Calçade falou. Assim, o espaço que o Corinthians concedeu ao Flamengo, sobretudo pelos lados do campo, era um negócio tão escancarado, tão claro, tão óbvio, que realmente me chamou a atenção o Ramon Dias não resolver esse problema ainda no primeiro tempo. Pois é, demorou muito. Ele não precisava nem das substituições, mas, cara, fala assim, vou marcar com uma segunda linha de 4 e aí define. Romero, você vai para um lado, o Coronado, se que fosse, vai para o outro. O Héctor foi um coadjuvante o jogo inteiro, não tocava na bola, quer dizer, era um jogador que não estava fazendo absolutamente nada ali. Então, acho que o Corinthians também facilitou ao escalar esses 2 meias. Porque na hora que o Ramon Dias diz, vou escalar 2 meias, ou ele está pensando,
cara, eu vou controlar o jogo, Sim. eu vou ter a bola e esses dois caras vão me dar o controle do jogo. O que era muito improvável contra o Flamengo no Maracanã. Então, ou você controlava o jogo, ou você ia ser muito frágil na marcação. Foi o que aconteceu, especialmente na primeira etapa. É. Agora é o seguinte, né, Birner? Eu vi no começo do jogo, antes do jogo, quando saiu a escalação, muita gente, olha aí, ó os parças aí do Felipe Luiz. É o Gabigol, é o Bruno Henrique, é o Arrascaeta e o Gerson. Aí eu te pergunto, a gente já estava falando isso aqui na segunda, né? Dá para fazer diferente? Hoje teve a questão do Gabigol, o Plata, né, que estava treinando, como disse aí o Pedro Ivo. Mas eu acho que todo mundo entregou. O Gabigol a gente pode discutir aqui a parte depois, mas assim, acho que todo mundo acabou de alguma forma entregando, mais, outro menos, mas todo mundo entregou. Inclusive nessa parte da intensidade. O Flamengo só não foi mais intenso quando não aguentou mais, até na reta final do jogo, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Pedro, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu ouvi tudo que os colegas disseram, eu concordo com algumas coisas, mas me ficaram algumas questões. Diga lá. Eu olho a escalação do Flamengo, De La Cruz, até o final de semana, não estava bem fisicamente. Tava Gerson. Tempo hoje um pouco abaixo. Gerson. Sim. Mas tava Maratona se de arrastando. jogos muito pesada. Sim. Arrascaeta. Também jogando muito abaixo, fisicamente Todo devendo. final de temporada é isso. Isso. Bruno Henrique. Não estava bem também. Também não está bem Não- fisicamente. não tava O Gabigol não vou nem falar da parte Não, física. mas em campo eles realmente demonstravam Sim, isso. não, Ninguém estava não tô inventando. falando da parte técnica, tô falando outra questão. Não, fisicamente eles estavam demonstrando isso mesmo. Essa Isso. questão física. Mas de repente ficaram todos ótimos. Voaram, né? Voaram na pressão de saída de bola, na rotação, na troca de passes, nas triangulações, chegaram na cara do gol e só não golearam porque a atuação do Hugo Neneca foi muito acima da média. Sim. Muito acima da média. Eu concordo perfeitamente com o Jean. Os 500 mil reais... Ô, nossa. Mais bem... Esses 500 mil reais, se forem transformados numa classificação em Itaquera para a Copa do Brasil, são uma gorjeta perto do valor que vai ser pago por causa de jogar a decisão. Só quem não né? deixou de ir na volta já pagou esses 500 mil reais em renda. Gente que desistiria hoje. Então, eu fico me questionando, porque eu não via nenhuma insatisfação dos jogadores do Flamengo com o Tite. O que aconteceu hoje? Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos grandes de Libertadores. Oi? Meses. Os últimos Então, eu ia meses. perguntar, há quanto tempo o Flamengo não joga assim? Não, eu estou tentando, eu não me lembro de uma partida Eu tô tentando buscar. como essa. Se fosse... O Flamengo teve uma partida de muita intensidade por precisar fazer o placar naquela ida contra o Bolívar, porque precisava No do gol Maracanã, a né? O mais. 2-0. Não necessariamente brilhante, mas precisava do gol a mais, então não desacelerou. Mas você não acha, assim, para mim a intensidade não é algo tão raro assim no Flamengo. O problema não, no caso Mas do... em Você quer só ideia de dentro jogo? disso. eu acho que Claro que ela entra na discussão e ela é importante, é discutível. Não, porque eu acho que assim, a intensidade ela existiu, acho que acima da média sim, mas não dá para dizer que não havia essa intensidade em nenhum momento com o Tite. Para mim, o que chamou muito a atenção foi como o time, a partir do momento que roubava a bola, e basta a gente ver os melhores momentos. Os melhores momentos, eles simbolizam isso muito bem, porque não era aquele roubar a bola e ficar fazendo o que o Flamengo fazia com o Penharol. Tudo bem, o jogo direto. É o jogo direto, é o jogo vertical. Então, Sim. assim, tinha uma ideia ali. Me parece que ali foi orientação. Felipe Luiz, aí já tem ele. Que o Flamengo certeza, já jogasse tem, certeza. dessa maneira de, cara, rouba a bola, mas não é roubar a bola para ter a posse Ele de falou bola. que queria esse tipo de jogo, inclusive na entrevista. né? Exato. Mas aí então, assim- vamos voltar para aquele seu papo que eu concordo. Tinha uma orientação do ser vertical, tá muito claro. Vamos ver como é que era o desenho do jogo do Penharol. O Flamengo em cima, não necessariamente ele roubava muitas bolas. E quando ele roubava, era aquela circulação assim... Isso, que ele era horizontal. Mas o aí, jogo. para não dizer também que era só uma orientação do Felipe Luiz, que a gente sempre fala assim, não te vai superdimensionar muito um trabalho de um cara que deu um treino tático ontem e que o time que entrou em campo hoje nem treinou ontem junto. Aí você fala assim, não é possível que seja só injeção de ânimo. Eu já acho que é possível. Só injeção de ânimo. Porque, assim, esses caras, eles não aprenderam de domingo para hoje. Domingo foi o último jogo do Tite, né? Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se pressiona. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se rouba a bola e acelera. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que o Bruno Henrique domina, trava passado e o Alexandre passa. Não aprenderam. Então, eu só posso acreditar... Ou eles sabiam antes? Eles não faziam? O que se fez Não precisaram hoje, se aprender. sabia antes. Não se aprendeu segunda e terça e fez hoje.
Então, eu quero acreditar que é só uma questão de injeção Porque de ânimo. o quarteto... Também não vou entrar no papo que o Jean fala de que queriam derrubar Tite, não queriam correr. Só que é uma questão anímica natural. A gente que não tem dia que a acontece gente mesmo senta quando aqui, você não quer não tem dia derrubar que a gente técnico. senta Eu quero aqui, um pouco além disso. final de campeonato, e levanta, e o tom é de... Eu quero um pouco além eu disso. acho que vai além, mas é também O isso. quarteto de primeira pressão Não. mais avançado é exatamente um quarteto antigo do Flamengo. Bruno, Arrascaeta, Gerson e Gabigol. Né? Atrás o Eric, um volante. Não muda muito. Esse entende o quarteto que jogo. jogou junto uma vez esse ano. Agora eu quero colocar uma questão para vocês. Alguma coisa aí tem. Não Tá estou falando bom. que pode se reproduzir E isso, se fosse que vai continuar hoje- acontecendo. Porque o que o Corinthians levou para campo foi para recuperar o Flamengo. Primeiro tempo. Primeiro tempo foi. Foi para recuperar. Porque assim, o Ramon Dias, ele tem, vamos supor que ele escala o Hernandes, centroavante. O Garra atrás dele. O Romero de um lado, o Pedro Henrique do outro. São 4 jogadores. Sobram 2 volantes no meio de campo. Ele poderia colocar o Rian e o Charles, que ele voltou. Só que ele volta com o Pedro Henrique e volta com o Romero. Ele fecha uma linha de 4 e tem o Garro, que pode voltar no meio de campo. Então o time tem ligação e tem gente para marcar do lado. Ele resolveu marcar o centro do campo só com 3. O Garro ficava um pouquinho mais à frente, Romero e o Hernandes mais adiantado. Então, assim, ele facilitou a chegada do Flamengo, porque não era uma linha de 4, eram 3, sendo que um deles não tem a menor condição de marcar ninguém, que é o Igor Coronado. Então, aí eu te pergunto, e se fosse o Peñarol hoje outra vez? Seria esse mesmo Flamengo que vocês estão Concordo, relatando? porque o Seria, não, porque Peñarol não deu campo eu- pro Corinthians, eu também acho. tem um adversário, Claro. falou, Flamengo, vem com tudo que eu quero mandar a Copa do Brasil para o espaço hoje. Não, Esse foi o Corinthians no primeiro tempo. Se fosse o Peñarol, não teria um espaço pra você verticalidade, identificaria essa vontade. O Peñarol marcava 5 Então, vezes mais que o Corinthians sim, hoje. mas- no primeiro tempo. Nossa, mas o Peñarol é um time organizado. Sim. Perfeito. Isso aqui, o que se viu dentro Eu do não campo, sei se o Corinthians Flamengo foi uma bagunça. construiria com tanta facilidade, mas que ele esmagaria o campo de ataque, varia o Peñarol ficar dando bico pra frente o tempo É inteiro. que assim, também... Tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que assim, a gente fala da tal A gente da, vai ver isso da nos próximos intensidade. jogos, né? Primeiro, Não, hoje. Os a próximos jogos são os intensidade próximos para jogos. roubar a Próximos bola, você só consegue ter no momento em que o seu adversário tá com a bola. É uma questão lógica. Não era o precisa ir não era o muito... que o Peñarol queria. E aí vamos lembrar. A média de posse de bola